No Dia dos Pais, meu filho milionário viajou de longe para me visitar e perguntou: Pai, o que você achou da casa de praia que eu te dei? Eu fiquei em choque e respondi: Que casa de praia? Eu estou morando na garagem do vizinho. Ao revelar isso, inscreva-se no canal para mais histórias como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Eu nunca esperei que a visita do meu filho no Dia dos Pais fosse destruir tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida. Aos 61 anos, eu já tinha me acostumado com decepções, mas nada poderia ter me preparado para o que aconteceu naquela manhã de domingo. Heitor chegou em seu Tesla reluzente, com o mesmo sorriso confiante que eu lembrava de sua infância iluminando seu rosto. Eu estava cuidando do jardim do Sr. Oliveira quando ouvi a porta do carro bater. Minhas mãos ainda estavam sujas de terra quando meu filho me envolveu em um abraço que parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. Pai, você está ótimo, disse ele, embora eu tenha notado a leve ruga em sua testa enquanto ele observava minhas roupas de trabalho. Cuidando do jardim sozinho, hein? Limpei as mãos do jeans, de repente me sentindo constrangido. Heitor parecia em todos os aspectos o executivo de tecnologia bem-sucedido. Roupas de grife, um relógio caro, aquele ar de prosperidade que parecia segui-lo por toda parte. Enquanto isso, lá estava eu, com minha camisa de trabalho desbotada, cheirando a fertilizante e suor. Alguém tem que fazer isso, filho, eu disse, forçando um sorriso. A verdade era mais complicada. Mas como você explica para seu filho bem-sucedido que está morando em uma garagem adaptada porque a esposa dele disse a ele que você preferia sua independência? Nós caminhamos em direção ao que Heitor supunha ainda ser minha casa, o sobrado colonial onde o criei depois que sua mãe faleceu. Júlia abriu a porta com seu sorriso ensaiado, aquele que nunca alcançava seus olhos. Ela cumprimentou Heitor com um beijo, mas mal me reconheceu, além de um aceno curto. Heitor, meu amor, você precisa ver como seu pai está bem, disse ela com uma voz enjoativamente doce. Ele tem estado tão ocupado com seus projetos de jardinagem. Lá dentro, tudo parecia exatamente como quando eu morava lá. Meus móveis, minhas fotos, até minha velha poltrona de leitura perto da janela. Júlia havia preservado tudo como um museu, um cenário perfeito para as visitas de Heitor. O que ele não sabia era que eu não dormia naquela casa há mais de 2 anos. Sentamos no que costumava ser minha sala de estar, conversando sobre os últimos negócios de Heitor. Júlia pairava por perto, interrompendo sempre que eu tentava falar, desviando a conversa de qualquer coisa muito pessoal. Era uma dança que havíamos aperfeiçoado ao longo dos anos, embora Heitor nunca tivesse notado a coreografia. Pai, disse Heitor de repente, inclinando-se para a frente com entusiasmo. Eu queria te perguntar o que você achou da casa de praia que eu comprei para você. As palavras me atingiram como um soco. Senti meu rosto esfriar e minhas mãos tremeram levemente ao pousar minha xícara de café. Que casa de praia? Heitor riu, pensando que eu estava brincando. Qual é, pai? A casa no litoral, 3 quartos, vista para o mar. Júlia disse que você adorou quando ela te mostrou as fotos. Olhei para Júlia, cujo rosto havia ficado completamente pálido. Sua compostura habitual rachou por um momento, e eu vi algo cru e em pânico em seus olhos antes que ela se recuperasse rapidamente. Heitor, seu pai está ficando mais velho, disse ela apressadamente. Ele esquece as coisas às vezes. Mas eu não estava esquecendo de nada. Eu estava morando na garagem adaptada do Sr. Oliveira, dormindo em uma cama estreita, cozinhando em um fogareiro elétrico e usando o banheiro externo dele. Nos últimos 2 anos, enquanto Júlia dizia a Heitor que eu estava aproveitando minha independência e me mantendo ocupado com projetos, eu vinha sobrevivendo com a aposentadoria do INSS e as pequenas quantias que o Sr. Oliveira me pagava pelo trabalho no jardim. Júlia, eu disse baixinho, minha voz mais firme do que eu me sentia. Acho que houve um mal-entendido. Ela me lançou um olhar de aviso,
o mesmo olhar que ela me dava há anos, sempre que eu tentava falar durante as visitas de Heitor. Mas desta vez, eu não podia ficar em silêncio. Filho, continuei, encontrando o olhar confuso de Heitor. Eu não tenho uma casa de praia. Eu não tenho casa nenhuma há 2 anos. Tenho morado na garagem do Sr. Oliveira, aqui ao lado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Heitor passou por várias expressões. Confusão, descrença e, em seguida, um horror crescente à medida que ele processava o que eu acabara de dizer. Isso é impossível, sussurrou Júlia. Conte a ele sobre a casa. Conte a ele sobre o dinheiro que eu enviei. Júlia ficou paralisada, sua boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Pela primeira vez em sua vida, ela não tinha uma resposta rápida, nenhuma explicação suave. Heitor levantou-se abruptamente, sua voz subindo. Júlia, eu te enviei $300.000 há 6 meses para comprar um lugar para o papai no litoral. Onde está esse dinheiro? A pergunta pairou no ar entre nós, pesada de implicações. Observei enquanto o rosto da minha nora desmoronava. A percepção de que sua teia de mentiras cuidadosamente construída estava finalmente se desfazendo, a atingindo. Mas o que me assustou mais do que o engano dela foi o olhar de traição se espalhando lentamente pelo rosto do meu filho. Depois de 2 anos de sofrimento silencioso, de aceitar migalhas e fingir que tudo estava bem, a verdade estava finalmente vindo à tona. Mas enquanto eu estava sentado ali, vendo minha família desmoronar, me perguntei se a verdade valia o preço que todos nós estávamos prestes a pagar. O peso do olhar de Heitor parecia mais pesado do que qualquer coisa que eu havia carregado em anos. Enquanto Júlia se atrapalhava com desculpas, memórias inundaram minha mente. Memórias que eu havia tentado tanto enterrar. Eu precisava que ele entendesse como chegamos ali. Como um pai e um filho poderiam se tornar estranhos morando na mesma cidade. Tudo começou há 3 anos. Comecei. Minha voz mal um sussurro. Você se lembra quando eu tive aquele ataque cardíaco? Heitor assentiu. O maxilar cerrado. Claro que me lembro. Júlia disse que você estava se recuperando bem, que queria pegar leve. Fechei os olhos, lembrando daqueles primeiros dias no hospital. Júlia esteve lá constantemente, desempenhando o papel de nora dedicada, conversando com os médicos, cuidando da papelada. Ela parecia um anjo. Então, depois que saí do hospital, não pude mais trabalhar em obras. As contas médicas começaram a se acumular e eu atrasei tudo. Olhei para minhas mãos, ainda com as cicatrizes de décadas de trabalho pesado. Júlia se ofereceu para ajudar com a papelada. Ela disse que garantiria que você soubesse o que estava acontecendo. Mas eu nunca soube, disse Heitor, com a voz vazia. Ela me disse que você estava bem, que tinha tudo resolvido. Júlia finalmente encontrou sua voz. Ricardo, você me disse que não queria preocupar o Heitor. Você disse que conseguiria resolver sozinho. Não, eu disse com firmeza, surpreendendo a mim mesmo com a força na minha voz. Eu implorei para você ligar para ele. Eu te perguntei toda semana se você tinha contado a Heitor sobre o aviso de execução da hipoteca. A palavra execução atingiu Heitor como um tapa. Ele afundou de volta na cadeira, me encarando com os olhos arregalados. Pai, por que você simplesmente não me ligou? Essa era a parte que mais doía explicar. Eu tentei. Toda vez que eu ligava para o seu escritório, diziam que você estava em reuniões. Quando eu ligava para o seu celular, ia direto para a caixa postal. Júlia disse que você estava passando por um momento estressante no trabalho, que ela estava filtrando suas ligações para te proteger. Lembrei-me daqueles dias desesperados, discando o número de Heitor repetidamente, deixando mensagens que nunca foram retornadas. Eu pensei que meu filho simplesmente tinha se tornado muito bem-sucedido, muito importante para lidar com os problemas do seu velho pai. Ela me disse que você pegou um novo número de telefone para negócios.
continuei. Disse que me daria quando as coisas se acalmassem. Fiquei orgulhoso demais para continuar insistindo, com medo demais de ser um fardo. O rosto de Júlia passou de pálido a vermelho. Ricardo, você está me fazendo parecer uma vilã. Eu estava tentando ajudar vocês dois. Ajudar? A palavra saiu mais áspera do que eu pretendia. Quando o banco tomou a casa, onde estava essa ajuda? Quando tive que vender tudo o que possuía só para pagar meus remédios? Onde estava Heitor? Você disse a ele que eu estava reduzindo meu padrão de vida por escolha, que queria uma vida mais simples. Heitor balançava a cabeça lentamente, como se tentasse acordar de um pesadelo. Isso não pode ser real. Júlia me mostrou fotos suas parecendo feliz, trabalhando em jardins, aproveitando sua aposentadoria. Essas fotos eram reais, eu disse, mas o que você não sabia era que eu estava trabalhando nos jardins de outras pessoas, porque precisava do dinheiro para comer. O Sr. Oliveira foi o único que contrataria um homem de 60 anos com um problema no coração. Pensei naqueles primeiros meses na garagem. O Sr. Oliveira me encontrou dormindo no meu carro depois que fui despejado. Ele falava pouco português, mas entendia de dignidade. Ele me ofereceu trabalho e um lugar para dormir, sem fazer perguntas. Júlia passava por aqui uma vez por mês. Continuei, com a garganta apertada. Ela tirava fotos minhas trabalhando, me dizia para sorrir e parecer saudável. Ela dizia que deixaria Heitor feliz em ver que eu estava me mantendo ativo. Heitor virou-se para a esposa, a voz perigosamente quieta. Você tirou fotos do meu pai, vivendo na pobreza, e as usou para me convencer de que ele estava bem. A compostura de Júlia finalmente se quebrou completamente. Heitor, você não entende a pressão que eu estava sofrendo. Sua empresa estava passando por aquela fusão. Você trabalhava 18 horas por dia. Eu estava tentando te proteger do estresse que poderia ter arruinado tudo pelo que trabalhamos. Tudo pelo que trabalhamos? Heitor se levantou, caminhando até a janela. E quanto ao que ele trabalhou? E o homem que me criou, depois que mamãe morreu? Que trabalhou em turnos duplos para me colocar na faculdade? O silêncio se estendeu entre nós. Eu vi Júlia perceber que sua narrativa cuidadosamente construída estava desmoronando. Por 3 anos, ela conseguiu manter Heitor e eu separados, enquanto ele, sem saber, financiava uma vida que eu não estava vivendo. O dinheiro que mandei para a casa de praia, disse Heitor lentamente, ainda olhando pela janela. Para onde foi? As mãos de Júlia tremiam. Eu quase senti pena dela agora, vendo-a procurar por outra mentira que pudesse salvá-la. Está esperando o imóvel certo aparecer, gaguejou ela. Os preços dos imóveis estavam tão altos, eu queria ter certeza de que Ricardo teria o melhor valor. 300 mil dólares, repetiu Heitor. Por 6 meses, você teve 300 mil dólares, enquanto meu pai vivia numa garagem. O número pairou no ar como uma acusação. Eu vivi com menos de R$1.000 por mês, racionando meu remédio para o coração, comendo uma refeição por dia, enquanto dinheiro suficiente para me comprar uma casa decente estava em algum lugar, sem fazer nada. Enquanto eu via a verdade destruir o que restava do casamento do meu filho, me perguntei se eu deveria ter ficado quieto. Alguns segredos, uma vez ditos, nunca podem ser desfeitos. Heitor caminhou até a janela, seus ombros rígidos com uma raiva mal contida. O silêncio na sala era sufocante, quebrado apenas pela respiração superficial de Júlia. Eu podia ver sua mente trabalhando, calculando, tentando encontrar uma saída para o beco sem saída em que se meteu. Mostre-me, disse Heitor, sem se virar. Sua voz era fria, controlada de uma forma que me lembrava sua mãe quando ela estava verdadeiramente zangada. Mostre-me os extratos bancários, os anúncios de imóveis, os contratos. Mostre-me para onde foi o dinheiro do meu pai. A risada de Júlia saiu alta e frágil. Heitor, você está sendo dramático. O dinheiro está seguro, é só que... É só o quê?
Ele se virou, e eu vi uma fúria nos olhos do meu filho que eu nunca tinha testemunhado antes. Está só rendendo juros, enquanto meu pai raciona seu remédio para o coração. As palavras me atingiram com força. Eu não tinha contado a ele sobre o remédio, mas de alguma forma ele adivinhou. O rosto de Júlia ficou branco quando ela percebeu o quanto Heitor estava juntando as peças. Como você sabia sobre o remédio? Eu perguntei baixinho. A expressão de Heitor suavizou ao me olhar, mas a raiva ainda estava lá, fervendo sob a superfície. Porque eu sei quanto custam suas receitas, pai. Eu pesquisei depois que mamãe morreu, quando eu estava preocupado sobre como você se viraria sozinho. Homens na casa dos 60 anos não simplesmente cortam seus remédios para o coração, a menos que precisem. Ele estava certo. Eu vinha partindo comprimidos, pulando doses, dizendo a mim mesmo que estava tudo bem, contanto que eu não me esforçasse demais. Alguns dias, quando as dores no peito vinham, eu me sentava na velha cadeira de jardim do Sr. Oliveira e me perguntava se era assim que eu morreria, sozinho em uma garagem, orgulhoso demais para admitir que precisava de ajuda. Júlia levantou-se abruptamente, ajeitando o vestido. Eu não tenho que ouvir isso. Ricardo, diga a ele que está tudo bem. Diga a ele que você escolheu esta vida. Sente-se, disse Heitor, sua voz cortando a sala como gelo. Ainda não terminamos aqui. Ela se sentou, mas suas mãos estavam cerradas no colo, os nós dos dedos brancos de tensão. Heitor pegou o celular, seus dedos voando pela tela. $300 mil transferidos para sua conta pessoal há 6 meses. O memorando dizia, fundo da casa de praia do papai. Onde está, Júlia? A pergunta pairou no ar. Observei o rosto da minha nora passar por um ciclo de emoções. Pânico, cálculo, desafio. Quando ela finalmente falou, sua voz era mal um sussurro. Está em investimentos. Que tipo de investimentos? O tipo que vai crescer para o futuro de Ricardo. Heitor riu, mas não havia humor nisso. Sério, porque de acordo com meus registros bancários, 5 mil foram para uma boutique de luxo no mês passado, outros 15 mil para aquele retiro de spa que você fez com sua irmã. Devo continuar? Eu me senti mal. Enquanto eu comia arroz com feijão no jantar todas as noites, Júlia fazia compras com o dinheiro destinado a me dar um lar. Enquanto eu me perguntava se poderia pagar minha próxima consulta médica, ela recebia massagens. Heitor, você não entende, começou Júlia, mas ele a cortou. Eu entendo perfeitamente. Você viu uma oportunidade e a aproveitou. Meu pai era um inconveniente. Os problemas dele eram complicados. Então você encontrou uma maneira de fazê-lo desaparecer enquanto ainda parecia a nora atenciosa. A máscara de Júlia finalmente caiu completamente. A mulher doce e preocupada desapareceu, substituída por alguém frio e calculista. Tudo bem, você quer a verdade? Seu pai era um fardo, ele estava doente, estava quebrado e você ia nos afundar com ele. Eu protegi o nosso futuro. Nosso futuro, repetiu Heitor lentamente. E o futuro dele? Ele é velho, Heitor. Quanto futuro ele realmente tem? A crueldade daquelas palavras atingiu a sala como uma bomba. Senti algo quebrar dentro do meu peito e por um momento não consegui respirar. Essa mulher olhou para mim, um homem que trabalhou a vida toda, que criou um filho sozinho, que não pediu nada além de dignidade, e decidiu que eu era descartável. Heitor encarou a esposa como se a estivesse vendo pela primeira vez. Saia, disse ele baixinho. O quê? Saia desta casa agora. Júlia se levantou, sua compostura quebrando novamente. Heitor, esta é a nossa casa. Você não pode simplesmente... Esta é a casa do meu pai. Estes são os móveis dele, os pertences dele. A vida dele com a qual você brincou de casinha por 2 anos. Saia antes que eu chame a polícia. Você está exagerando. Ela tentou uma última vez, mas Heitor já estava no telefone.
Estou ligando para meu advogado, depois vou chamar a polícia. Você tem 15 minutos para pegar as roupas que precisar e sair. Todo o resto resolveremos no tribunal. Júlia olhou para mim então, e eu vi algo desesperado em seus olhos. Ricardo, diga a ele que isso é tudo um mal-entendido. Diga a ele que você está feliz com sua vida. Levantei-me lentamente, sentindo cada um dos meus 61 anos em meus ossos. A única coisa que me deixa feliz, eu disse baixinho, é que meu filho finalmente sabe a verdade. Ela pegou a bolsa, a mão tremendo de raiva ou medo. Eu não sabia dizer qual. Na porta, ela se virou uma última vez. Você vai se arrepender disso, Heitor. Vocês dois vão. Depois que ela saiu, Heitor e eu ficamos em silêncio por um longo tempo. A casa parecia diferente de alguma forma, como se um peso tivesse sido tirado das próprias paredes, mas o dano estava feito e nós dois sabíamos disso. Pai, disse Heitor finalmente, a voz embargada pela emoção. Eu sinto muito. Eu deveria saber. Eu deveria ter verificado você pessoalmente. Olhei para meu filho, este homem de sucesso que eu criei, e senti uma mistura de orgulho e tristeza. Você nem podia saber, ela garantiu isso. Mas eu deveria ter tentado mais. Eu deveria ter... Não, interrompi. Isso não é sua culpa. Júlia enganou nós dois. Heitor passou as mãos pelo cabelo. Um gesto que eu lembrava de sua infância, quando ele estava sobrecarregado. O que faremos agora? Como consertamos isso? Eu não tinha uma resposta. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas da mesma maneira. Mas enquanto eu me sentava na minha velha poltrona, na minha velha casa, com meu filho ao meu lado pela primeira vez em anos, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Os 3 dias seguintes foram um borrão de advogados, extratos bancários e revelações dolorosas. Heitor tirou uma folga do trabalho, algo que Júlia sempre alegou que ele nunca poderia fazer, e mergulhou de cabeça em desvendar a teia de mentiras que definiu nossa família por anos. Eu me mudei de volta para minha própria casa naquela primeira noite, dormindo na minha própria cama pela primeira vez em 2 anos. Os sons familiares, a forma como a luz da lua caía no chão do meu quarto, o conforto do meu próprio travesseiro, deveria ter sido como voltar para casa. Em vez disso, fiquei acordado, olhando para o teto, sobrecarregado por tudo o que havia mudado e tudo o que não podia ser desfeito. Heitor foi implacável em sua investigação. Ele descobriu que Júlia não tinha apenas gastado o dinheiro da casa de praia em compras e spas. Ela havia investido pesadamente em um empreendimento comercial com o irmão dela, um restaurante que faliu em 6 meses, levando $100.000 com ele. Outros 50.000 foram para dívidas de cartão de crédito que ela escondeu de Heitor. Os fundos restantes estavam espalhados por várias contas, algumas das quais ela esvaziou poucos dias antes da visita de Heitor, no Dia dos Pais. Ela sabia, disse Heitor, andando de um lado para o outro na minha cozinha na manhã de quarta-feira. Ela sabia que eu estava planejando visitar e estava tentando apagar seus rastros. Servi café para nós dois, minhas mãos mais firmes do que estiveram em meses. Ter acesso à minha própria cozinha novamente, poder fazer café sem racionar, parecia um pequeno milagre. O que seu advogado disse? Que temos um caso forte de fraude financeira, abuso de idoso e roubo. Heitor sentou-se pesadamente à mesa. Mas, pai, há outra coisa sobre a qual precisamos conversar. A seriedade em sua voz fez meu estômago revirar. O que é? Júlia está grávida. As palavras me atingiram como água fria. Larguei minha caneca de café olhando para o rosto do meu filho. Ele parecia exausto, envelhecido pelo estresse dos últimos dias. Há quanto tempo você sabe? Perguntei. Ela me contou ontem à noite, quando eu a notifiquei com os papéis da separação. Heitor esfregou a testa. Ela está de 3 meses. Senti um peso familiar se instalar no meu peito.
O mesmo peso que carreguei por 2 anos, a sensação de ser um inconveniente, um problema a ser administrado. E agora você está se perguntando se deveria voltar para ela. Não, disse Heitor com firmeza. Não é isso que estou me perguntando. O que ela fez com você é imperdoável. O dinheiro, as mentiras, o isolamento, não consigo superar isso. Mas ela está esperando um filho meu. Lhe assentiu, e eu vi o conflito em seus olhos. Este era meu filho, o menino que eu criei para valorizar a família acima de tudo. Os mesmos valores que tornaram o engano de Júlia tão eficaz, agora o estavam despedaçando. Heitor, eu disse cuidadosamente, o que ela quer? Voltar para casa, fingir que isso nunca aconteceu. Ela alega que os hormônios da gravidez a deixaram irracional, que ela estava tentando proteger nosso casamento ao me sobrecarregar com seus problemas. Eu quase ri da audácia dela. Mesmo agora, pega em flagrante, Júlia estava inventando outra história, outra manipulação. E você acredita nisso? Claro que não. Mas Heitor olhou para mim, seus olhos cheios de dor. Pai, que tipo de pai isso me torna? Que tipo de homem se divorcia de sua esposa grávida? Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Pela janela, pude ver o carro de Júlia na entrada. Heitor ficou tenso, seu maxilar se contraindo naquela linha teimosa que eu conhecia tão bem. Ela não deveria estar aqui, disse ele. A ordem de restrição não se aplica a mim, completei. Esta ainda é a minha casa. Abri a porta e encontrei Júlia parada ali, e por um momento mal a reconheci. Longe estava a mulher perfeitamente arrumada que nos manipulou por anos. Seu cabelo estava sujo, suas roupas amassadas e seus olhos vermelhos de tanto chorar. Ela parecia desesperada, quebrada e, de alguma forma, mais perigosa do que nunca. Ricardo, disse ela com a voz pequena e suplicante, podemos, por favor, conversar? Heitor apareceu atrás de mim, sua presença protetora, mais tensa. Você nem deveria estar aqui, Júlia. Não vim ver você, disse ela, seus olhos nunca deixando os meus. Vim falar com o Ricardo, pedir desculpas. Eu quase bati a porta na cara dela, mas algo em sua voz, um desespero cru que eu nunca tinha ouvido antes, me fez hesitar. Contra meu bom senso, dei um passo para o lado e a deixei entrar. Ela sentou-se na beirada do meu sofá, com as mãos cruzadas no colo como uma criança chamada à diretoria. Ricardo, eu sei que você me odeia. Eu sei que o que eu fiz foi errado. Errado nem começa a descrever, disse Heitor da porta. Júlia se encolheu, mas manteve o foco em mim. Eu estava com medo. Quando você ficou doente, quando as contas começaram a se acumular, fiquei apavorada que isso destruiria tudo pelo que Heitor trabalhou. A empresa estava passando por uma fusão. Tínhamos acabado de comprar nossa casa e, de repente, havia todas essas despesas médicas e pagamentos de hipoteca e então você decidiu me fazer desaparecer, eu disse baixinho. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Eu pensei que seria temporário. Pensei que assim que o negócio de Heitor estivesse estável, assim que as coisas se acalmassem, poderíamos encontrar uma solução melhor. Mas então os meses se passaram e ficou mais fácil manter a mentira. Mais fácil para quem? A raiva na minha voz surpreendeu até a mim. Com certeza não foi mais fácil para mim, dormindo numa garagem, racionando remédios, me perguntando por que meu próprio filho tinha me abandonado. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei, e sinto muito mesmo. Ricardo, mas estou grávida agora, e esse estresse não é bom para o bebê. Não podemos encontrar uma maneira de resolver isso pelo bem da família? Heitor deu um passo à frente, sua voz dura. Agora você se importa com a família. Júlia olhou para ele, e eu vi um lampejo da mulher manipuladora que eu conhecia tão bem. Este é o seu filho, Heitor, nosso filho. Você realmente quer que ele cresça em um lar desfeito por um mal-entendido?
Um mal-entendido? A voz de Heitor subiu. Você roubou $300.000 e deixou meu pai sem teto. Você chama isso de mal-entendido? Eu chamo isso de erro, retrucou Júlia, um pouco de seu fogo antigo retornando. Um erro que podemos consertar se você parar de ser tão teimoso. Ricardo pode morar conosco. Há muito espaço em nossa casa. Podemos ser uma grande família feliz. A sugestão pairou no ar como gás venenoso. Olhei para Júlia, depois para Heitor e percebi que este era o momento da verdade. Ela estava oferecendo o que parecia uma solução. Uma maneira de Heitor ter seu pai e sua esposa grávida sob o mesmo teto. Uma maneira de manter a família unida. Mas eu aprendi algo naqueles 2 anos de silêncio e sofrimento. Aprendi que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é se recusar a ser o motivo pelo qual eles comprometem seus princípios. Não, eu disse baixinho. Júlia piscou. O quê? Eu disse não. Levantei-me, sentindo-me mais forte do que em anos. Eu não serei a desculpa que você usa para manipular meu filho. Não vou me mudar para a sua casa e fingir que está tudo bem, enquanto você ensina ao meu neto que mentiras são aceitáveis, desde que você não seja pego. O rosto de Júlia passou por uma gama de emoções, surpresa, raiva, cálculo. Ricardo, você está sendo irracional. Pense no bebê. Eu estou pensando no bebê, respondi. Estou pensando em que tipo de pessoa essa criança se tornará se for criada por alguém que acha que abuso de idosos é um mal-entendido. Meu Deus! Heitor estava me olhando com algo que parecia orgulho. Júlia, percebendo que estava perdendo o controle da situação, jogou sua última carta. Tudo bem, disse ela, levantando-se e colocando uma mão protetora na barriga. Mas quando este bebê nascer e perguntar por que o vovô Ricardo não está em sua vida, o que devo dizer a ele? Que você escolheu a vingança em vez da família? As palavras de Júlia sobre o bebê pairavam no ar, uma ameaça envolta em sentimentalismo. Eu a observei ali, com uma mão protetoramente na barriga, usando seu filho ainda não nascido como uma arma em sua guerra pelo controle. Foi magistralmente feito. Eu tinha que admitir. Ela sabia exatamente como torcer a faca. O rosto de Heitor era um campo de batalha de emoções. Eu podia vê-lo lutando, dividido entre sua raiva justificada pela traição de Júlia e seu desejo profundo de ser um bom pai. A gravidez havia complicado tudo, adicionando camadas de culpa e obrigação que Júlia manejava como uma especialista. Você vai contar a ele a verdade, eu disse finalmente, minha voz firme apesar da turbulência no meu peito. Você vai contar a ele que a mãe dele escolheu mentiras em vez de amor, manipulação em vez de honestidade. E talvez, se tiver sorte, ele aprenderá com seus erros em vez de repeti-los. A compostura de Júlia rachou novamente. Ricardo, por favor, eu cometi erros, mas eu posso mudar. Todos nós podemos seguir em frente juntos. Algumas coisas não podem ser desfeitas, respondi. A confiança, uma vez quebrada, não se repara magicamente só porque é conveniente. Heitor veio ficar ao meu lado e senti sua mão no meu ombro. Pai, e se tentássemos terapia familiar? E se resolvêssemos isso juntos? Olhei para meu filho, vi a esperança em seus olhos. A necessidade desesperada de acreditar que sua família, em crescimento, poderia de alguma forma ser salva. Partiu meu coração vê-lo lutando com esta situação impossível. Heitor, eu disse gentilmente, preciso te contar algo que aconteceu no mês passado. Algo que não mencionei antes. O rosto de Júlia ficou branco. Ela sabia o que eu estava prestes a dizer. Eu tive um episódio cardíaco enquanto trabalhava no jardim do Sr. Oliveira. A dor foi tão forte que não conseguia respirar, não conseguia ficar de pé. O Sr. Oliveira chamou o SAMU e eles me levaram para o pronto-socorro. O aperto de Heitor no meu ombro se intensificou. Pai, por que você não me contou? Porque eu tentei ligar para a Júlia do hospital. Implorei para que ela entrasse em contato com você.
Eu disse a ela que o médico disse que precisavam de alguém para tomar decisões médicas se minha condição piorasse. Olhei diretamente para Júlia, que agora tremia. Você quer contar a ele o que disse, ou devo eu? A voz de Júlia saiu em um sussurro. Ricardo, por favor. Ela disse que você estava em reuniões importantes a semana toda, que ela mesma tomaria qualquer decisão médica, como meu contato de emergência. Continuei, sentindo o aperto familiar no peito ao lembrar daquela conversa. Mas o que ela realmente quis dizer foi que ela nem queria que você soubesse que eu estava doente de novo, porque se você soubesse, poderia fazer perguntas sobre por que eu estava morando em uma garagem em vez da casa de praia que você pagou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Heitor lentamente tirou a mão do meu ombro e se virou para encarar a esposa. Você sabia que ele estava no hospital e não me contou? Heitor, eu estava tentando te proteger. Do quê? Sua voz estava subindo de novo. De estar lá pelo meu pai quando ele precisava de mim? De ser o filho que ele me criou para ser? Júlia começou a chorar novamente, mas essas lágrimas pareciam diferentes, mais calculadas, mais ensaiadas. Eu estava com medo, ok? Fiquei com medo de que, se você soubesse o quão doente ele estava ficando, me culparia por não cuidar melhor dele. E, em vez disso, você decidiu deixá-lo possivelmente morrer sozinho em um quarto de hospital, disse Heitor, sua voz vazia de descrença. Ele nem morreu, protestou Júlia. Ele estava bem. Não, eu disse baixinho. Eu nem estava bem. Passei 3 dias naquele hospital, me perguntando se veria meu filho novamente, me perguntando se morreria sem ter a chance de dizer a ele o quão orgulhoso estou do homem que ele se tornou. Heitor afundou pesadamente na minha velha poltrona de leitura, a cabeça entre as mãos. O peso de tudo aquilo. O dinheiro roubado, as mentiras, o isolamento e agora esta traição final. O estava esmagando. Eu queria confortá-lo, mas sabia que ele precisava processar isso sozinho. Há mais, disse Júlia de repente, sua voz assumindo um tom desesperado. Coisas que vocês dois precisam saber antes de tomarem decisões permanentes. Heitor ergueu o olhar, a exaustão estampada em seu rosto. Agora, Júlia, o investimento no restaurante com meu irmão não foi um fracasso. Foi um sucesso, muito sucesso. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O que você quer dizer? Quero dizer, o negócio está prosperando. Meu irmão comprou mais 2 unidades no mês passado. O dinheiro não sumiu, Heitor. Está crescendo. Heitor levantou-se lentamente, seu rosto passando por uma gama de expressões enquanto processava essa informação. Você me disse que o restaurante faliu. Você disse que o investimento foi uma perda total. Eu menti. A voz de Júlia era quase inaudível. Eu mantive o dinheiro no negócio porque pensei que se as coisas ficassem ruins entre nós, se você quisesse se divorciar de mim, eu teria algo para me apoiar. A sala parecia estar girando. Essa mulher não apenas roubou o dinheiro do meu filho e usou meu sofrimento como história de cobertura, mas ela estava planejando o eventual fracasso do casamento deles enquanto representava o papel de esposa dedicada. Então, deixe-me ver se entendi, disse Heitor, sua voz perigosamente quieta. Você pegou o dinheiro destinado a comprar uma casa para o meu pai, investiu em um negócio, mentiu para mim sobre o fracasso do negócio e guardou os lucros como um seguro contra o fim do nosso casamento. Júlia assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas, Heitor, eu posso consertar isso. O negócio vale mais agora do que você enviou originalmente. Podemos comprar uma casa ainda melhor para o Ricardo, um lugar maior. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Heitor riu. Mas não havia humor nisso. Papai passou 2 anos vivendo na miséria, enquanto você construía um pé de meia secreto com o dinheiro dele. Como exatamente todo mundo ganha nesse cenário? Antes que Júlia pudesse responder, houve uma batida na porta.
Pela janela, pude ver uma jovem de terno executivo carregando uma pasta. Deve ser minha advogada, disse Heitor. Eu a chamei esta manhã. O rosto de Júlia ficou pálido novamente. Heitor, por favor, pense no bebê, pense no nosso futuro. Eu estou pensando no futuro, respondeu Heitor enquanto ia abrir a porta. Estou pensando em que tipo de pai eu quero ser e que tipo de exemplo eu quero dar para o meu filho. Enquanto a advogada entrava e começava a discutir as opções legais, Júlia fez uma última jogada desesperada. Ela se virou para mim, sua voz assumindo aquele tom doce e manipulador que eu conhecia tão bem. Ricardo, você tem um neto para pensar agora. Não deixe que seus sentimentos feridos roubem deste bebê um relacionamento com o avô. Seja a pessoa superior aqui. Olhei para esta mulher que havia sistematicamente destruído minha vida enquanto sorria na minha cara, que havia usado meu amor pelo meu filho como uma arma contra nós dois. E percebi algo profundo. Eu não precisava mais sentir raiva. A raiva dava a ela poder sobre mim, me tornava reativo e previsível. Em vez disso, senti algo que não experimentava há anos. Clareza total sobre quem eu era e o que eu queria. Júlia, eu disse calmamente, eu estarei na vida deste bebê, sim, como e quando Heitor decidir que é o melhor para o filho dele. Mas não serei manipulado para isso e não vou fingir que o que você fez foi aceitável, apenas para manter a paz. Fiz uma pausa, deixando as palavras assentarem. Você continua falando sobre ser a pessoa superior, mas esqueceu o que isso realmente significa. A pessoa superior não permite mentiras. A pessoa superior não sacrifica sua dignidade pela ilusão de harmonia familiar. A pessoa superior defende o que é certo, mesmo quando é difícil. Júlia me encarou como se eu fosse um estranho e, de muitas maneiras, suponho que eu era. O homem quebrado e desesperado que ela manipulou por 2 anos havia sumido. Em seu lugar, estava alguém que aprendeu a diferença entre ser amoroso e ser uma vítima. 6 meses depois, eu estava na oficina atrás da minha casa, passando as mãos pela superfície lisa de uma cadeira de balanço que eu vinha construindo há semanas. A madeira era cerejeira, escolhida a dedo em uma madeireira local, e cada junta estava perfeita. Era o tipo de trabalho que eu sonhava em fazer quando era mais jovem, antes que a vida atrapalhasse, antes de passar décadas na construção civil apenas tentando pagar as contas. O acordo com Júlia foi surpreendentemente direto. Diante das provas de fraude e do depoimento de Heitor e do Sr. Oliveira, seu advogado a aconselhou a cooperar. O negócio em que ela havia investido secretamente era de fato um sucesso, valendo quase $500 mil quando tudo foi resolvido. Heitor recebeu seu investimento original de volta mais danos substanciais. E eu recebi o suficiente para garantir meu futuro sem nunca mais ter que depender de ninguém. Júlia havia se mudado para a casa de sua mãe, no norte, para ter o bebê. Heitor a visitava lá uma vez por mês, mantendo um relacionamento civil pelo bem de seu filho, mas o casamento havia acabado. O divórcio foi finalizado na semana passada. Pai, que trabalho lindo, disse Heitor atrás de mim. Virei-me para vê-lo parado na porta da oficina, segurando seu filho de 3 meses nos braços. O pequeno Ricardo, nomeado em minha homenagem para grande desgosto de Júlia, era uma mistura perfeita de seus pais, com o cabelo escuro de Heitor e os olhos verdes de Júlia. Mas quando ele olhava para mim, eu não via nada da inteligência calculista de Júlia. Apenas o olhar aberto e confiante de uma criança que ainda não sabia que o mundo poderia ser cruel. Obrigado, eu disse, largando minha lixa. É para ele, na verdade. Pensei que ele gostaria de ter uma cadeira de balanço quando tiver idade suficiente para se sentar nela direito. Heitor sorriu, o primeiro sorriso genuíno que eu via dele em meses. Ele vai adorar. Sabe, Júlia estava errada sobre uma coisa. O que foi? Ela disse que você nunca faria parte da vida dele por causa do que aconteceu, mas você está mais envolvido com ele do que ela na metade do tempo.
Era verdade. Heitor trazia o pequeno Ricardo para visitas todos os domingos, e eu deslizei para o papel de avô com a mesma dedicação que um dia coloquei na criação de Heitor. Mas havia uma diferença agora. Ninguém estava usando meu amor como arma, ninguém estava manipulando meu desejo de ser útil. Eu estive pensando, disse Heitor, acomodando-se em uma das cadeiras que eu construí para a oficina, sobre começar de novo em algum lugar. Levantei o olhar da cadeira de balanço surpreso. Como assim? Quero dizer, talvez seja a hora de deixar esta cidade para trás. Muitas memórias ruins aqui, muitas pessoas que sabem da nossa vida. Ele mudou o bebê para o outro braço. Recebi uma oferta de uma empresa de tecnologia na Serra. Cidade tranquila, ar puro, boas escolas para quando o Ricardo ficar mais velho. A ideia de Heitor se mudar deveria ter me assustado. Depois de tudo o que passamos, depois de lutar tanto para reconstruir nosso relacionamento, a ideia de perdê-lo novamente era aterrorizante. Mas enquanto eu o observava com seu filho, percebi algo importante. Eu não era o mesmo homem que foi deixado para se virar sozinho 2 anos atrás. Isso soa como uma oportunidade maravilhosa, eu disse, e eu estava falando sério. Heitor pareceu surpreso. Pai, eu não estava pedindo permissão. Estava me perguntando se você viria conosco. As palavras me atingiram como uma onda suave. Ir com vocês? Não para cuidar do Ricardo. Eu sei que você está querendo criar outro bebê aos 62 anos, mas talvez para estar perto dele enquanto ele cresce. Talvez para ter um relacionamento de verdade com seu neto, em vez de apenas visitas supervisionadas. Larguei minhas ferramentas e olhei de verdade para meu filho. Ele tinha 35 anos, era bem-sucedido, capaz. Mas naquele momento, vi ecos do garotinho que costumava me seguir pela casa, fazendo perguntas intermináveis sobre como as coisas funcionavam. E a Júlia? Heitor deu de ombros. E o que tem ela? Ela fez suas escolhas, e elas têm consequências. Não vou impedir Ricardo de vê-la, mas não vou deixar que ela dite como o resto de nós vive nossas vidas. Pensei seriamente sobre isso. Mudar para a Serra significava deixar tudo o que era familiar para trás. Esta casa, o Sr. Oliveira e sua família, que se tornaram amigos queridos, a pequena comunidade de vizinhos que agora sabiam a verdade sobre o que aconteceu e me tratavam com respeito genuíno em vez de pena. Mas também significava algo mais. Significava fazer parte de uma família novamente, nem como alguém a ser gerenciado ou controlado, mas como alguém cuja presença era genuinamente desejada. Eu tenho uma oficina cheia de ferramentas e projetos inacabados, eu disse finalmente. Heitor sorriu abertamente. Tem muita madeira na serra. Ouvi dizer que marceneiros se dão muito bem por lá. No mês seguinte fizemos planos. Heitor vendeu sua casa, aquela que ele dividiu com Júlia, aquela cheia de memórias de mentiras e manipulação. Coloquei minha casa à venda também, embora a tenha mantido por tempo suficiente para terminar várias peças de mobiliário em que estava trabalhando. O Sr. Oliveira me ajudou a embalar. Seu português havia melhorado muito ao longo de nossos 2 anos de amizade. Você é um bom homem. Ricardo, ele me disse enquanto carregávamos a última das ferramentas de marcenaria no caminhão de mudança. Você merece felicidade. Júlia ligou para Heitor na noite anterior à nossa partida. Eu podia ouvir a voz dela pelo telefone, alta e agitada, enquanto ela exigia saber por que não foi consultada sobre a mudança, por que não lhe foi dada a chance de se mudar para perto de seu filho. Por que você perdeu o direito de fazer essas exigências quando escolheu o dinheiro em vez da família? Heitor disse a ela calmamente. Ricardo terá seu endereço. Se você quiser fazer parte da vida dele, encontrará uma maneira que não envolva manipular ou controlar ninguém. A viagem para nossa nova casa levou 2 dias. Heitor dirigiu o caminhão de mudança, enquanto eu o seguia na minha caminhonete, com o bebê Ricardo seguro em sua cadeirinha ao meu lado.
Parecia estranho ser confiado com algo tão precioso, depois de anos sendo tratado como se eu nem pudesse ser confiado a mim mesmo. Nos estabelecemos em uma cidade chamada Vila Verde, aninhada na serra com uma população de pouco menos de 10 habitantes. O novo emprego de Heitor veio com um bônus de contratação substancial, o suficiente para comprar uma casa com um apartamento separado sobre a garagem. Não porque eu precisasse ser escondido, mas porque ambos valorizávamos nossa independência. Em um mês, eu tinha minha oficina montada no porão e comecei a aceitar pedidos personalizados de moradores locais que apreciavam móveis feitos à mão. A notícia se espalhou rápido em uma cidade pequena, e logo eu tinha mais trabalho do que conseguia dar conta. Pela primeira vez em anos, eu estava construindo algo com minhas mãos não apenas para sobreviver, mas porque amava o ofício. Heitor e eu caímos em um ritmo fácil. Ele trabalhava de casa 3 dias por semana, o que lhe permitia estar presente para as necessidades diárias de Ricardo. Eu ajudava quando podia, segurando o bebê enquanto Heitor estava em reuniões, ensinando-lhe técnicas simples de marcenaria à medida que ele crescia, compartilhando os momentos tranquilos que compõem um relacionamento real. Uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda observando o pequeno Ricardo de 2 anos perseguir vagalumes no quintal, Heitor se virou para mim com uma expressão que eu nem consegui decifrar. Pai, eu te devo um pedido de desculpas. Olhei para ele surpreso. Pelo quê? Por não lutar mais para me manter conectado. Por deixar Júlia me convencer de que você estava bem quando meu instinto me dizia que algo estava errado. Por estar tão focado na minha carreira que esqueci do homem que me ensinou tudo sobre integridade e trabalho duro. Observei meu neto cambalear atrás de um vagalume particularmente brilhante, sua risada ecoando pelo vale. Heitor, nós dois cometemos erros, mas estamos aqui agora e é isso que importa. Ainda assim, ele insistiu, eu deveria saber. Um pai não simplesmente para de se importar com o filho. Se as mesas estivessem viradas, se o pequeno Ricardo tentasse me cortar da vida dele sem explicação, eu moveria céus e terras para descobrir o porquê. Eu sorri, lembrando da determinação feroz que Heitor demonstrou quando descobriu as mentiras de Júlia. Você lutou, filho. Quando mais importava, quando a verdade finalmente veio à tona, você escolheu o que era certo em vez do que era fácil. Como se sentisse que estávamos falando dele, o pequeno Ricardo correu e subiu no meu colo. Suas pequenas mãos pegajosas dos restos do sorvete que Heitor lhe dera depois do jantar. Vovô, disse ele em sua voz clara de 2 anos, constrói uma coisa? Olhei para esta criança perfeita, esta segunda chance de fazer parte de uma família, e senti uma paz que não experimentava desde que seu pai era pequeno. O que você gostaria que eu construísse? Ele pensou seriamente por um momento, sua pequena testa franzida em concentração. Um castelo, para meus cavaleiros. Heitor riu. Isso pode ser um pouco avançado, amigão. Mas eu já estava imaginando em minha mente um castelo de madeira completo com torres e uma ponte levadiça, perfeitamente dimensionado para a imaginação de um garotinho. Acho que um castelo parece exatamente o projeto certo, eu disse, bagunçando o cabelo de Ricardo. Mas você terá que ajudar o vovô na oficina primeiro. Aprender a construir algo direito leva tempo e paciência. Enquanto estávamos sentados ali no crepúsculo, 3 gerações da mesma família finalmente em paz umas com as outras, percebi que Júlia estava errada sobre tudo. Ela pensava que família era sobre controle, sobre gerenciar outras pessoas para servir aos seus próprios propósitos. Ela pensava que o amor era uma ferramenta a ser usada em vez de um presente a ser compartilhado. Mas a família de verdade, o tipo que estávamos construindo aqui nesta cidade na Serra, era sobre escolha, era sobre estar presente um para o outro não porque você tinha que estar, mas porque você queria.
Era sobre construir algo juntos que era mais forte do que qualquer parte individual. A cadeira de balanço que eu fiz para o pequeno Ricardo estava na varanda ao nosso lado, esperando que ele crescesse para usá-la. Mas ele já estava crescendo em outra coisa, um relacionamento com seu avô, construído na honestidade, no respeito e na simples alegria de passar o tempo juntos. Enquanto eu o observava perseguir vagalumes sob a proteção de seu pai e o incentivo de seu avô, eu sabia que todos nós havíamos encontrado o nosso caminho para casa.